Deu sim, Ju. Deu pra entender bem. Entendeu? Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Teacher, entendi. Senhora. Beleza. Então, esse é o primeiro passo do método indutivo. O segundo passo é a interpretação. Então, a interpretação, ela é muito importante. Porque a interpretação, a gente vai entender o que o texto diz. Então, a observação, a gente observa o que o texto tem, os elementos que tem ali, e a interpretação é o que o texto está dizendo. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que os livros da Bíblia, a Bíblia em si, elas têm uma audiência original, elas têm um público-alvo. Então, esse público-alvo não é nós, crentes do século XXI. Tem um público-alvo daquela época, daquele contexto. Então, a interpretação é importante para a gente entender ao que está em volta do texto, o contexto que ali que aquelas pessoas estão, quem são aquelas pessoas, onde elas estão, que tipo de momento que elas estão vivendo. Por isso que na observação tem a questão das verdades eternas, porque as verdades eternas, elas sim são para todos os crentes de todos os tempos, de todos os séculos. Mas algumas questões não são para nós, são para aquele público-alvo, e a gente vai entender aquele público-alvo quando a gente chegar na parte das perguntas arqueológicas, que aí eu vou explicar mais para frente. Essa parte das perguntas arqueológicas, aí sim, a gente vai entender quem é o público-alvo desse livro, para quem foi escrito. Então, a interpretação é muito importante para a gente entender isso, para que a gente não possa aplicar coisas que não servem para a gente, que serviu para aquelas pessoas daquela época, daquele contexto, daquele momento. Deixa eu ver o que mais. Então, o que significa para eles, não significa para nós. O que vai significar para a gente são o que a gente vai identificar como verdade eterna, né? Promessas de Deus para todos nós cristãos, tanto os cristãos históricos e nós. Então, esse é o segundo passo. Aí, o terceiro passo é a aplicação. Então, aí, pela aplicação, nós vamos aplicar o que aquele texto está dizendo para a gente. A gente entendeu tudo, a gente olhou os elementos, interpretamos o texto, agora a gente quer aplicar aquilo nas nossas vidas. Então, o que a gente precisa moldar? E para a gente fazer a aplicação, a gente responde mais perguntas. Então, tem um monte de pergunta que a gente faz. A gente faz perguntas para o texto o tempo inteiro e depois a gente espera que o texto fale com a gente. Bem-vinda, Ju! Que coisa legal. Ó, quem chega primeiro tem que abrir a câmera, dar um oi e depois fecha. Impossível abrir a câmera, gente. Você sabe que a minha condição não é muito agradável. A minha também não tá agradável. Eu tô de cabelo molhado, sem maquiagem, de pijama em cima da cama. Então, assim... Você tá belíssima. Tô linda, ó. Maravilhosa. Eu tô gravando, hein? É pro YouTube. Ainda o outro quer colocar no YouTube ainda, Ave Maria. Então, voltando. A aplicação, a gente vai trazer agora o que nós aprendemos, nós vamos aplicar nas nossas vidas, olhar as verdades eternas e aplicar. E nisso a gente vai responder 3 perguntas para aplicar para nós. A pergunta é: o que esse estudo, esse texto me ensina sobre Deus? À luz das escrituras, o que eu aprendi sobre Deus? O que ensina sobre mim? E a terceira pergunta é o que eu preciso fazer para mudar. Então, depois que eu fiz a observação, depois que eu fiz a interpretação e depois que eu for para a aplicação, eu respondo essas 3 perguntas. Um outro ponto importante da interpretação que eu me esqueci é que a interpretação a gente faz sempre com o auxílio de outras ferramentas. Não dá para a gente ficar só com o nosso cérebro. Então, a gente faz essa interpretação com o auxílio de estudos, de comentários bíblicos, estudos, artigos e de outras pessoas que sabem tudo isso. É importante também a gente fazer paráfrase nossas, a gente escrever o que está entendendo para comparar com aquilo que já foi exposto no texto e buscar desses comentários para poder entender mais o que o Senhor tem para falar conosco. Isso faz parte da interpretação. Fazendo tudo isso, a gente responde as 3 perguntinhas da aplicação.
esses são os 3 passos do método indutivo. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, pode falar, eu explico de novo, não tem problema. Mas é bom que fique claro para que isso seja uma ferramenta boa, para que vocês aprendam realmente, consigam estudar a palavra do Senhor, que é muito importante para a gente. Tá tudo beleza ou não tá? Fala a verdade, hein? Não pode mentir. Falem, gente. Beleza. Tudo jóia. Beleza? Você quer falar alguma coisa, ou Juninho, ou seja, só para falar do Não, joia? foi sem querer. Eu ia mutar aqui Ah, tá. e acabei batendo aqui no. Deu para entender, Gabi? Entendi, Jô. Verdade verdadeira? Verdade verdadeira. E você, Tá bom. meu querido internauta, aí, você todo- entendeu? Já pro YouTube, já. Não é para colocar no YouTube, Rafa. Não é para colocar no YouTube, sério. Sério. Então, aí, então essa parte da forma do estudo já expliquei, só para deixar claro quais são as referências de como eu aprendi com uma professora de Bíblia que se chama Francine Veríssimo Walsh. Eu aprendi pelos estudos que ela dá, eu assino a plataforma dela de estudos, então eu aprendi esse método intuitivo por ela. Então, essa é a referência da onde que eu encontrei, que eu gostei, que eu apliquei para minha vida, tá bom? Então, é isso. Então, isso a gente já conseguiu passar. Agora, a gente finalmente vai entrar um pouco no texto. Não completamente, mas nós vamos entrar um pouco no texto. Então, como eu já tinha falado antes, nós estamos, então, entrando no estudo do livro de Gálatas. Então, vamos primeiro fazer uma pequena introdução para a gente entender o que esse livro aí está querendo, o que nós vamos aprender desse livro, né? E por que ele foi escrito. Então, primeiro, esse livro foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele era um plantador de igrejas, então ele plantava as igrejas e depois deixava essas igrejas com determinado líder para dar continuidade, mas ele não deixava de ter um relacionamento com essas igrejas que ele plantava. Então ele também ele sempre tinha um relacionamento e também não cortava contato, sempre estava ali junto. Qualquer coisa a acrescentar, gente, pode falar, tá? Vocês fiquem à vontade para falar qualquer coisa, tá bom? Então, esse livro é uma carta, e essa carta é uma carta circular. Então, se ela é uma carta circular, ela não é destinada a somente uma pessoa, ela é destinada a um grupo maior de pessoas. E ela foi direcionada para os irmãos da Galácia, de Jerusalém, Síria, Antioquia, Arábia e Damasco. Então, essa carta foi escrita para eles, mas foi lida por todas essas igrejas nessas regiões. Então, essa carta ela é lida pelo líder da igreja e depois ela vai para outra e vai lendo e assim por diante. Então, é uma carta circular, tá? Essa carta, quais são as questões que ela traz? É uma carta que traz questões sociais, ela traz questões raciais, tá? Porque os primeiros cristãos... Diga, Ju. Olha, eu já. Pode falar. É uma carta ou um bilhete? Uma carta. Vamos colocar uma carta. Que ela é bem compridinha. Eu acho que um bilhete a gente pode colocar para Filemão, né, ô Rafa? Exatamente. E esse é o bilhete Mas que ela é você... considerada. Mas ela é considerada, assim, uma carta. E, então, dando prosseguimento. Então, os primeiros cristãos, eles eram judeus, né? Saindo, na verdade, do judaísmo. Só que o evangelho foi propagado
e também para os gentios. Então, os judeus e gentios eles estavam formando essa nova família na fé. Porém, os irmãos judeus eles estavam trazendo algumas confusões ali no meio da família do Senhor, porque eles achavam que eles tinham que continuar com as práticas judaizantes. Então, eles tinham que continuar realizando os rituais judaicos, fazendo uma junção, na verdade, os rituais judaicos e o que Cristo já tinha feito. Então, eles estavam retirando ali a leveza e a liberdade do evangelho, colocando um peso que não era um peso imposto por Cristo. É mais ou menos isso a introdução da carta, tá? Para a gente se familiarizar. Aí, existem essas perguntas que eu falei antes, que são as perguntas arqueológicas. Essas perguntas arqueológicas também são perguntas que nós vamos fazer para o texto. E elas são muito importantes para a gente entender. Como eu tinha dito antes, a interpretação ela tem um público-alvo. Então, a gente precisa entender quem são esse público e saber que nem tudo foi escrito para nós, crentes do século XXI. São 5 perguntas arqueológicas. A primeira é quem é o autor, quando foi escrita a carta, para quem ela foi escrita, qual o estilo literário e por que foi escrita. Então, se vocês tiverem papel e caneta e quiserem ir anotando, seria bem interessante. Se vocês quiserem que eu volte, que eu repita, não tem problema, tá, gente? Estou aqui à disposição mesmo para servir, tá bom? Então, a gente faz essas perguntas para o texto para a gente entender. A primeira pergunta é quem é o autor, fica bem óbvio, que é o apóstolo Paulo, né? Ele já se identifica no começo da carta que ele é o autor. Foi escrita entre 49 e 50 depois de Cristo. Se esse período estiver correto, porque assim existem algumas divergências de alguns teólogos, né, que acham que pode ter sido escrita entre 55 e 60 depois de Cristo. Mas se for realmente o mais provável, na verdade, o mais provável é que foi entre 49 e 50 depois de Cristo. Se tiver certo esse dado, ela é a carta mais antiga, tá? É uma das cartas mais antigas de Paulo, tá? Ela foi escrita... Diga, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar, se não a primeira, né? Provavelmente. Provavelmente ela foi, acho que, a primeira carta. Se essa linha de pensamento entre a data estiver correta, ela foi a primeira carta que Paulo escreveu. Para quem ela foi escrita? Então, como eu já tinha dito, ela é uma carta circular. Então, ela foi dirigida para os cristãos da Galácia, Jerusalém, Síria, Arábia, Damasco e Antioquia. E é uma carta lida em público e foi entregue para todos da igreja e lida pelo líder. O estilo literário é uma epístola, né? É uma carta. A gente já sabe, isso aí é a pergunta mais fácil. E por que ela foi escrita? Então, ela foi escrita primeiro, Paulo escreveu primeiro para defender o apostolado, a legitimidade do apostolado dele. Porque, assim, muitos cristãos naquela época, os primeiros cristãos, eles diziam que o apostolado de Paulo não era legítimo, porque para ser... na verdade, alguns diziam que não era legítimo, e outros diziam que era inferior em relação aos outros apóstolos, porque os outros apóstolos foram chamados por Jesus Cristo enquanto ele estava encarnado aqui na Terra. Mas Paulo estava ali para defender o apostolado dele. E ele, podendo defender esse apostolado, ele tinha total autoridade também de defender o evangelho e de pregar novamente para aqueles cristãos. Defender a verdade do evangelho. Então, esses foram os motivos principais da escrita dessa carta aos irmãos de Gálatas. Alguma dúvida, gente? Ficou claro? Tudo ok? Tudo ok. Sim. Legal, então. Então, agora a gente vai
nós vamos conseguir, então, entrar um pouquinho nos versículos, tá? Então, espero que todos estejam com as suas Bíblias bonitinhas do lado. Nós vamos ler, então, o primeiro capítulo. Primeiro vamos fazer a leitura dos versículos que a gente vai... Eu já fiz a minha observação, provavelmente vocês não fizeram a observação, claro, mas depois, se vocês puderem fazer, ia ser bem bacana. E depois nisso a gente vai fazer a interpretação e por fim a gente faz a aplicação, tá? Então, todos com as suas Bíblias, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, vamos começar a fazer a interpretação desses versículos. Então, como eu já tinha dito, Paulo está aqui para defender a legitimidade do apostolado dele e também defender a verdade do evangelho. Então, no versículo 1, a gente observa que o tom dele não era um tom amistoso, um tom assim, afável, não. Era um tom um pouco mais drástico, porque ali ele estava querendo defender coisas muito importantes. Então, no começo da carta, ele já começa com esse tom, pois ele estava defendendo a questão da legitimidade do apostolado dele, que ele foi chamado por Jesus e não por homens. Sendo assim, ele sendo chamado pelo Cristo, pelo Senhor, o apostolado dele era legítimo, não era inferior ou inexistente, tá? E por causa disso, muitos teólogos defendem que não existem apóstolos nos dias de hoje, porque um dos requisitos era esse, ser chamado pelo próprio Cristo. Por Cristo que estava encarnado, que chamou os 12 apóstolos, e no caso de Paulo, que Cristo também pessoalmente o chamou, depois de morto, de ressuscitado e de assunto aos céus. Tá? Então, ele já começa no primeiro versículo defendendo isso, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele deixa bem claro. Ele não foi chamado enquanto Jesus estava em vida, mas foi chamado por Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que viveu depois de morto. Então, o apostolado dele é legítimo e ele tem autoridade para fazer essa defesa. Recebeu a mensagem aí? Recebi, que triste. Vamos tentar fazer rapidinho. Não, de boa. Beleza. Mas ele fecha mesmo em 10 minutos? Isso, ele Isso. fecha, mas se quiser a gente tem que abrir outra chamada, tá? Aí eu consigo abrir uma outra chamada tá com outra bom. partida aqui, tá? Se for necessário, aí todo mundo já Certo. entra no outro link se quiser. Tá bom, beleza. Ok. Então tá. Aí esse foi o primeiro versículo, então. Então ele já começou com um tom de defesa, tanto do apostolado dele, como, sendo assim, ele vai continuar a defesa, que agora é uma defesa do evangelho. Então nós vamos agora partir para os versículos, para o restante dos versículos. O 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Que é: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que vou ficar até aqui. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesses versículos, ele vai destacar 3 verdades. Quais são essas 3 verdades que Paulo destaca? Quem nós somos, o que Jesus Cristo fez
e que Deus o Pai faz. Então, para a gente compreender primeiro, que a gente vê nesse segundo versículo, no terceiro versículo, graças e paz a vós, Deus Pai nosso Jesus Cristo, a qual deu assim, aí no quarto versículo diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Então ali a gente já percebe quem nós somos, que nós somos fracos, que nós somos impotentes, que nós somos presos, estamos presos no pecado, mas por meio de Jesus Cristo nós somos resgatados, nós somos fortes em Jesus Cristo e nós somos libertos e livres, né? Isso quer dizer, nós éramos fracos, perdidos, pecadores, presos ao pecado, escravos do pecado, do diabo, e agora por meio de Jesus Cristo nós somos salvos, nós somos livres, nós somos libertos e nós somos resgatados. Esses somos nós, que Paulo quer nos dizer. Então, isso já serve também não só para aqueles cristãos ali daquela época e para quem foi destinada a carta, mas para todos nós aqui, cristãos do século XXI. Aí a segunda pergunta. O que Jesus fez? Então, ele deixou bem claro aqui o qual se deu a si mesmo para o nosso pecado para nos livrar do presente século mau. Então, Jesus, ele não é simplesmente um mestre que veio para ensinar algumas lições e tal, como a gente ouve por aí. Não, Jesus, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos livrar das amarras do pecado. Ele é o nosso Salvador. Esse é Jesus. E o que ele fez, a obra salvífica dele, a obra salvífica que ele fez foi por esse motivo, porque ele veio para nos salvar. Então, esse é Jesus e isso é o que ele fez. Então, nós que éramos fracos, precisávamos de alguém mais forte. E essa pessoa forte é a pessoa de Jesus Cristo. Então, na verdade era o que estava levando aos Gálatas e que até hoje isso é propagado no nosso meio, dentro de nós como cristãos, e também fora do nosso âmbito de igreja, fora das pessoas que se diferem da nossa fé. Mas esse é o Jesus Cristo, que nós somos salvos por obras, mas não por nossas obras, pela obra de Jesus Cristo. E o que Deus fez? O que Deus faz, na verdade? Deus, ele aceitou a obra de Jesus Cristo em nosso benefício. Deus, o Pai, quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele aceitou essa obra, ela foi aceita, foi um benefício para nós. E esse foi o plano que Deus traçou desde a eternidade. E ele quis fazer esse plano, ele quis nos salvar, ele quis, e o Filho com muita alegria aceitou e quis também executar esse plano de salvação. Então, desde a eternidade nós éramos fracos, desde a eternidade Jesus se entregou por nós, tá? E quis nos salvar. Então, é isso que Deus faz, é isso que Deus fez, o que ele faz, e isso nos traz paz. Então, essas são as perguntas que começam ali nos versículos em que Paulo começa a escrever essa carta. Tudo bem aí, gente? Deu para entender? Sim, Ju. Maravilha. Tudo certo. Perfeito. Assim, Paulo, ele encerra, então, com uma saudação e com uma doxologia. Essa doxologia é uma adoração a Deus, que é o versículo 5, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. E bem-vindo, Alex Paulo, do quadro do final. Paz, queridos, paz. Paz, não gosto de carioca, não. Cheguei por último, não?
Chegou por último, a gente tá quase terminando. Não, quero dar uma saudação. Segura aí. Claro, você vai dar saudação, com certeza. Eu não consigo, eu tô dirigindo. Era só pra fofocar mesmo, pra saber quem tava por aqui. Mas você pode dar uma saudação, você pode falar, é normal. Fique em paz, era só pra curiar mesmo. Mas tem bastante gente. Olha, o Juninho tá aí, gente. Meu ex-líder. Mas tá gravando, Você hein? vê, né? Diz bem. o Rafa que vai pro YouTube. E eu vou postar Eu no fui eu que vim, YouTube. chefe, cuidado aí. Nada, eu fico feliz. Eu não assinei Vocês são uma referência. Juliana, Tô você é uma belenzinho. referência, sabia? Obrigada. Eu não assinei nenhum termo de que eu tô liberando o meu uso de imagem. Nossa, aí, ó, tá vendo? Vai dar moral, ó. Eu vou postar no canal do Belenzinho. Ave. Aproveitando aí a interrupção do Alex. Gente, Deus aí, vai dar abençoe. 3 Prometo minutos que aí. da próxima eu participo, viu? Tô nem chegando em casa, tô em Pinheiros ainda. Que bacana, mó pertinho. Daqui a pouco você chega. Sim. Tem 3 dias que eu não vejo meus filhos. Mentira, é verdade? Só vejo dormindo, então nem vejo direito. Ai, que triste. Mas é por uma boa causa, né? Pra levar o leite deles, né? É. E o suco? Sim, o suquinho de laranja. A Grazi tá bem, a Grazi? Eu tô com saudade da Grazi. A Grazi tá crente, tá? Ela tá rindo aí. Que bom, que bom. Tá bem, tá indo. Pessoal, tem 3 minutos aqui 2 minutos agora. Aí eu mandei o outro link lá no WhatsApp. Mas eu vou mandar aqui também, aí vocês entram. Só ingressar Tá no bom. outro link. Então já vamos entrar então. Já vamos entrar no link já. Melhor. Espero Eu você já vou entrar. entrar lá já. Beleza. Tá, então eu vou sair daqui e vou entrar lá já. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Peraí, me aceita. Agora tem mais tempo. Se alguém fosse aqui, né, bancar o Meet aqui, a gente conseguiria 1 hora de boa. Quanto que é o Meet? Ou mais de 1 hora, quer dizer, né? Até Tempo que mais. quisesse. Não, a gente pode entrar pelo da empresa. Qual você tem? Da minha, Ai, que linda! Eu A gente tenho, é mas muito eu não rica. sabia se vocês iam conseguir entrar. Nem tentei. Será? Na minha, acho que eu não sei. Eu nunca tentei, eu vou testar. Acho que vai. Só mandar o link. Então. Mas também já tô acabando, tá, gente, de hoje. Já tô encerrando já. Beleza, tô gravando. Mas Tem que- da próxima a gente vê se dá pra entrar no link de alguém aí das empresas aí de vocês. Beleza. Vou esperar o restante do pessoal. A Gabi e o Juninho. O Juninho chegou. Esperar, Gabi. Ai, mas... Deixa eu ler minha anotação aqui. Como é que é? Livro de Gálatas. Bagunçado. Paulo era implantador de igreja. Gálatas era uma carta circular. Essa carta é
os primeiros cristãos eram judeus, os irmãos estavam implantando algumas confusões. Achavam que deveriam continuar seguindo com as mesmas práticas. Como eu anoto bem, ó. Pergunta qual é o autor? Paulo. Qual foi escrito? 49:50. Foi dirigido para os cristãos da Galácia. Tipo literário é uma epístola. Porque ela foi escrita, Paulo escreveu para defender o apostolado dele. Caramba, hein? Eu anoto mó bem, velho. Ai, Rafa. Cadê a Gabriela? Eu acho que ela não vai me voltar mais, não, viu? Será? Vou mandar um oi pra ela no WhatsApp. Peraí. O que você achou das minhas anotações, Juliana Cardoso? Muito boas, muito inteligente. Uhum. Você viu, Graça? Algo complicado, hein? Você viu? Eu mandei pra ele só pra mostrar que eu tava anotando no Word e manda no grupo. Ah, então é a Grazi que tá fazendo. A Grazi, né? Não somos um só. Não é não, não quer jogar ainda. Vixe, eu não sou Vigiar e orar. Putz, mano, eu tô gravando. falando. Nem sei como é que eu vou cortar isso. Acho que a Gabi desistiu, hein? Pode dar continuidade, de toda forma a gente tá gravando. 1, 2, 3, vai. Então, aí como eu estava falando, no último versículo que a gente está fazendo a interpretação, que é o versículo 5, Paulo termina com a saudação e também termina com uma doxologia, que é uma adoração a Deus. O Deus Todo-Poderoso, que nos salvou através da obra de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprende, né, nesses 5 primeiros versículos é que nós não precisamos de Jesus e mais alguma coisa, tá? É Jesus e circuncisão. Jesus e não comer carne de porco. Jesus e guardar o sábado. Não. A obra de Jesus, ela já é completa. Ela é completa e suficiente para a nossa salvação. Então, é isso que Paulo fala nesse final, nesses 5 primeiros versículos e termina adorando a Deus. Que nós não precisamos na verdade, ele fala isso para os cristãos ali que estão na região da Galácia, fala com eles que eles não precisam mais dos ritos cerimoniais e não precisam mais das práticas judaizantes, porque Jesus ele é suficiente. E a obra dele é suficiente, a obra dele é perfeita, e Deus aceitou a obra dele foi agradável ao Senhor, o sacrifício dele foi agradável ao Senhor. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos aceitos. Então, eu aprendi isso com a professora que eu falei das referências no começo da nossa roda, que quando Deus olha para nós, ele nos olha e não vê mais a sujeira do pecado, mas sim vê o sangue do filho dele derramado. Então, por causa do sangue do filho dele que foi derramado em nós somos aceitos. E o sacrifício de Cristo foi aceito e automaticamente nós somos aceitos. E por isso que ele termina dando glórias a Deus. Ele termina com essa doxologia. Então, esses são os primeiros 5 versículos que a gente começou essa interpretação e essa introdução. Referente a isso, ficou alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Dúvidas? Questionamentos? Comentários? E aí?
Ô Ju, só essa questão da doxologia, né? Quando você fala isso, você fala mais pela teologia contida no louvor de Paulo? Isso, sim. É o próprio Pela- significado, né? Não entendi. É o próprio significado de doxologia, né? Sim, sim. Então, a doxologia, ela já é um ensino de adoração a Deus, de quem ele é como Deus. Então, nos últimos, nas últimas palavras da saudação, do prefácio da saudação, Paulo já vem com essa riqueza de detalhes em relação a essa doxologia. Uma coisa também, outros versículos que a gente considera como doxologia, é aquele que é bem conhecido na igreja, que todo mundo faz hino com ele, que é o porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Então também é um hino, é um versículo ligado à doxologia, também um ensino de adoração a Deus, de quem ele é, os atributos dele, e que tudo é para ele, né? Então, é um versículo muito usado em hinos, tem diversos hinos que colocam esse versículo nos trechos. Sim, E é uma doxologia. outra doxologia de Paulo também famosa é a de Romanos 8, né? 31 a 39. Que fala do... Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós e tal, né? É o famoso, outro Yes. famoso hino dele. É verdade. Esse hino também. Esse hino. Esses trechos são usados bastante E o nome em muitos hinos. O nome que a Almeida Revista Corrigida deixa é Cântico de Vitória. Deus é por nós. É o cântico, né? E é muito legal essa parte. Eu gosto muito dessa parte. Deus é por nós. Isso é muito importante, né? Porque ele é por nós. No sentido de que ele realmente nos amou desde a eternidade. Eu sei que isso já era muita polêmica em cima dessa questão de o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas, enfim, desde a eternidade, todas as funções que foram dadas, se a gente for olhar também numa questão da Trindade de maneira econômica, vamos dizer assim, cada função que é dada, o pai que traça o plano, o filho que qual a palavra, Senhor, que fugiu da minha mente? O pai que traça o plano, o filho que executa o plano e o Espírito Santo que testifica esse plano de salvação todos os dias no nosso coração, na nossa mente. E então ele é por nós, então isso é muito importante, é muito bonito. Não em questões materiais apenas da nossa vida, né? Em que às vezes a gente interpreta os versículos de maneira assim muito superficial em relação a coisas terrenas. E eu acho que a gente tem que interpretar os versículos com mais profundidade e saber que nós temos muito mais do que apenas conquistas momentâneas de coisas passageiras nessa terra. Então, acho que a gente precisa interpretar com muito mais profundidade e saber que ele é por nós, que ele foi, que ele é e ele vai ser por nós. Então, acho que a gente tem que trazer esse tipo de profundidade de amor em relação a ler esses versículos e a conhecer e entender essa verdade eterna. Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Perguntar? Reclamar? Corrigir? Ou Da minha parte, não, Ju. Ô, Ju, eu só queria comentar aqui um pouco. Tava me segurando aqui porque senão vai ser spoiler da aula de domingo, mas não aguentei. não segure, não. Mas eu tava lendo o livro semana passada do Paul Washer, da pregação dele sobre o verdadeiro evangelho, né, com base em Romanos. No texto que diz que destituídos, todos pecaram e destituídos somos da glória de Deus, né? E aí você falou sobre a questão da questão de que o Pai, ele traça o plano, o Filho executa e o Espírito Santo testifica, né?
E ele, nesse livro, ele usa uma expressão muito interessante que é relacionado à tipologia de Abraão com Isaac no Monte Moriá, né? Que ele fala que no Monte Moriá, quando o Senhor chama Abraão e pede para que ele entregue seu filho, ele percebeu que realmente Abraão estava totalmente obediente a ponto de entregar o seu próprio filho no altar ao Senhor, né? Só que quando Abraão ele levanta a mão e está pronto para enfiar a faca ali no peito ou na testa, não sei aonde ele enfiar do seu próprio filho, quando ele está chegando perto de enfiar a faca ali e emolar o seu filho, o anjo do Senhor aparece e para ele, né? Então, é que nem aquela cena de filme, né? Você está chegando perto, aí, opa, não. Para, aí o Abraão parou. Fica aquele suspense. Tá É, chegando pertinho, 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 aí exato. até que alguém Não, para. para. Aí ele continua falando, mas na cruz Deus não parou a mão e emolou seu próprio filho por amor de nós. Então, essa foi também a execução do plano, né, foi o plano traçado pelo pai, e a execução foi a faca, né, no caso, sendo atingida sem ninguém conseguir parar essa faca, porque era desejo do pai que isso acontecesse. E era desejo do filho que isso se realizasse também, a ponto de que ele decidiu tomar todo o cálice para que o sacrifício pudesse ser concretizado, né? Então, a obra da salvação, o sacrifício de Jesus é algo muito, muito chocante. Olha, essa parte é muito interessante, porque eu gosto muito também, porque no momento em que Jesus estava ali sendo morto, quando ele clama, né, quando ele diz, meu Deus, porque me desamparaste, realmente o Pai o desamparou ali. Realmente o Senhor precisou virar a face dele para o Filho, porque ali o Senhor estava carregando todos os pecados da humanidade, então todo tipo de pecado, lembrando que a gente não classifica como pecadinho nem pecadão, mas o pecado ele é grave não não pelo pecado que é cometido, mas pela pessoa que é ofendida. Então, quem está sendo ofendido é o Deus Todo-Poderoso, então por isso que é grave. E ali Exatamente. ele virou a face dele, ele realmente desamparou o filho naquele momento. Ele realmente sentiu a dor o filho sentiu a dor do abandono. E então, e ele precisou passar por tudo isso. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele passou por todos esses tipos de privações por amor a nós. E é uma coisa assim muito profunda mesmo. E essa é a base do Evangelho. É isso que o Evangelho significa pra gente. A gente tem que lembrar disso todos os dias. É por isso que serve a igreja. A igreja, ela serve para isso. O que a gente está fazendo aqui hoje é para isso, é que para o evangelho ser pregado todos os dias aos nossos corações. Para que todos os dias nós venhamos entender, porque o nosso coração, mesmo que nós fomos salvos, mesmo que a sujeira do pecado não tem mais porque o sangue do Filho foi derramado em nós, mas a obra ainda não há completa, porque há uma salvação passada, presente e futura, e nós estamos ainda aguardando essa concretização, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O sentido desse versículo não é um sentido, mais uma vez falando, não é um sentido superficial de bens materiais, mas é um sentido mais profundo em relação de que ele é fiel para terminar a obra que começou lá na cruz, é a nossa salvação futura, é aquilo que a gente aguarda, a salvação, a vinda do nosso Senhor é isso, é a concretização de tudo isso. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Então a gente precisa que essas verdades elas sejam pregadas todos os dias no nosso coração, para que a gente se lembre todos os dias. É para isso que serve a igreja, é para isso que serve a roda de leitura, é para a gente ser fortalecido cada vez mais na fé, uns com os outros.
e que a gente possa também ter liberdade uns com os outros de confessar os nossos pecados e um ao outro nos ajudar a deixar o pecado, abandonar o pecado e viver cada vez mais possível, tentando ser parecido com Cristo. É para isso que serve a igreja, é para isso que nós estamos aqui, servindo uns aos outros. Então, isso é muito importante. Pelo menos para mim, é muito importante. É muito importante isso. Eu sou carente disso. Eu tenho necessidade de me lembrar disso, de me lembrar dessas palavras para que eu possa continuar vivendo, para que eu possa viver a minha vida com os olhos na minha herança imarcessível, na minha herança incorruptível, onde a traça não chega perto, a ferrugem não corrói, é imarcessível, ela não murcha, ela está sempre viva, alegre. Essa é a herança que o Senhor nos deu. Então, o objetivo desse estudo é para isso, para que o Evangelho seja lembrado e pregado aos nossos corações todos os dias, como Paulo precisou fazer isso com os irmãos dali da região da Galácia, porque eles estavam se esquecendo da verdade real do Evangelho. Mais alguém, gente? Glória a Deus. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer corrigir alguma coisa? Quer refutar alguma coisa? A gente está aqui para aprender uns com os outros com humildade. Paulo não era apóstolo. Quê? Paulo não era apóstolo. Ixi. No colégio Essa mesma apostólico, né? acredita, hein? Não entendi. Não do colégio apostólico, né? Então, para a gente terminar, agora a gente vai fazer a aplicação, que a gente não fez ainda. Quer dizer, tudo isso foi uma aplicação. Mas aí eu vou ler a aplicação que eu li, que a aplicação, ela é pessoal, tá? Cada um faz a sua própria aplicação com as suas próprias palavras. Às vezes vocês identificaram coisas a mais no texto que eu não identifiquei, então por isso que ela é pessoal. Mas eu vou ler as que eu fiz, eu sempre vou ler as que eu faço, para que seja como um exemplo e que também seja como lição de casa, além da observação do texto e fazendo as anotações do texto e, enfim, a aplicação. Então, a gente vai responder as 3 perguntas. O que eu aprendi sobre Deus? Aprendi que Deus, o Pai, quis nos salvar, traçando um plano de salvação, aceitando o sacrifício do Filho, que é mais que um mestre, é o nosso Salvador. O que eu aprendi sobre mim? Que éramos fracos, tão fracos que não conseguimos nem pedir socorro, ou seja, nada que possamos fazer ou oferecer para nos salvar é suficiente. Então estávamos perdidos. Porém, Cristo, que é mais forte que nós, nos salvou, resgatou e o mérito é todo dele. Nenhuma obra ritual ou qualquer coisa que possamos fazer, tem poder para nos salvar. Somente a obra de Cristo. O que eu preciso fazer para mudar? Reconhecer a obra salvífica de Cristo, amar esta obra e dar glórias para sempre a Deus, o nosso Deus Pai, que entregou seu Filho Jesus Cristo. Mesmo nós sendo fracos, impotentes, Ele nos aceita não pelas nossas obras, e sim pela obra de Jesus Cristo. E aquilo em nossas vidas que nós queremos colocar junto com a obra de Cristo, nós devemos rejeitar, deixar de lado e confiar somente na obra perfeita de Jesus Cristo. Essa, então, foram as perguntas da aplicação que foram respondidas e que a gente agora aplica ao nosso coração para que a gente possa viver em conformidade com o Evangelho, não envergonhando o Evangelho, servindo de testemunho e principalmente amando o Senhor. E por hoje é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, já que a gente já chegou ao final, antes da gente fazer a oração para encerrar, a gente vai fazer então todas essas nossas reuniões todas as sextas-feiras, às 21 horas.
E eu, como falei no começo, eu queria marcar também encontro presencial, pelo menos uns 2 encontros presenciais durante o estudo. E esses encontros não precisam ser necessariamente na igreja, tá? A gente pode fazer na casa de alguém, às vezes na casa de alguém que tenha pessoas não crentes, para que a gente possa ir pregando o evangelho ali, meio que nas entrelinhas, nas encolhas. Às vezes a pessoa não precisa participar em si, mas a gente está ali e ela está ouvindo de alguma forma. Ou a gente pode também ir para algum lugar, para algum parque, depois fazer um café, um piquenique, comer alguma coisa. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido ministrado ao coração de vocês e que o Espírito Santo testifique cada vez mais essa obra de salvação. Nós fomos salvos pelas obras, mas não pelas nossas, pela obra de Cristo. Amém? Amém. Então, eu vou fazer a oração para a gente poder encerrar. E aí, é isso aí. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou desde a eternidade. E que mesmo nós pecando e ofendendo o Senhor e cuspindo em sua face, o Senhor ainda nos amou e enviou o Filho num plano que o Senhor traçou e ele executou perfeitamente. Ele executou maravilhosamente, com muita maestria, e o Senhor aceitou esse sacrifício em nosso benefício. Muito obrigada. Eu sei que eu sou falha e que as minhas palavras, Senhor, não têm poder para convencer. A eloquência ou qualquer outra coisa que o Senhor tenha me dado não é suficiente para convencer. Quem pode nos convencer e nos testificar é o Senhor mesmo, teu Santo Espírito. E por isso nós cremos em Ti e nos alegramos, porque não é pelos nossos esforços. Por mais que a gente tente, não é pelos nossos esforços. Então, isso nos tira, Senhor, o peso, que esse peso é imposto por homens e não pelo Senhor. Porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. O Senhor não retira de nós o fardo nem o jugo, mas é leve. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Continue conosco, nós te pedimos, porque não somos nada sem o Senhor e precisamos diariamente, todos os dias, nos relembrar. Obrigada pela tua palavra revelada. Obrigada pelo que o Senhor é e não somente pelo que o Senhor pode nos dar. Te agradeço por tudo e por muito mais que o Senhor pode nos dar. Em teu nome, amém. Amém, gente? Amém. Então a gente se vê no próximo encontro. A gente vai se ver na igreja, na verdade, no final de semana. Mas a nossa roda na próxima sexta-feira, eu espero que fiquem firmes até o final. Acho que não vai demorar, não. No ritmo que vai, a gente vai terminar. Vamos terminar em breve. E depois a gente vai pensando em outras formas de estudo, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Deem um salve para quem está no Tchau, gente. Obrigada. Galerinha do YouTube, se inscrevam, deem um like. Feliz sábado. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Tchau, gente. Tchau.